Sistema respiratório. O que é o sistema respiratório para vocês? Tenho certeza que, como qualquer outro tipo de sistema, mesmo que vocês não saibam detalhes sobre ele, você sabe pelo menos para que serve, certo? Quando a gente fala em sistema respiratório, nós estamos nos referindo ao sistema que é responsável pela respiração, certo? Aí eu pergunto a vocês, beleza, o sistema respiratório é o sistema que é responsável pela respiração. Mas o que é a respiração? Quando a gente fala de respiração, a gente lembra do quê? Quando a gente inala o ar e quando a gente solta esse ar, né? Puxa o ar para dentro dos pulmões e solta esse ar depois, certo? Todos vocês sabem que essa respiração, o que é que acontece dentro do nosso corpo? Nós absorvemos o oxigênio, que é um gás que nós precisamos para sobreviver, certo? E liberamos o dióxido de carbono, né, que é o CO2, que é justamente o gás oriundo do metabolismo celular, do metabolismo energético celular, certo? Então, ó, o que é a respiração? A respiração nada mais é que a troca gasosa, certo? A respiração ela acontece em todas as formas de vida. Não da mesma maneira que acontece com o ser humano, né, com mamíferos de uma forma geral, mas a respiração ela acontece em todas as formas de vida, inclusive nas células, certo? Esse oxigênio que a gente inspira, né, que nosso organismo, nossos pulmões tira esse oxigênio do ar, ele é levado até onde? Até as células do corpo. Nas células do corpo, esse oxigênio ele vai para uma organela chamada mitocôndria, certo? Lá na mitocôndria vai ocorrer o processo que a gente chama de respiração celular. Então a célula também respira. Quando a gente fala respirar, não é que a célula vai ter um pulmão que vai se encher de ar e vai soltar, não, certo? Mas a questão da respiração é a troca gasosa. O que é a troca gasosa? A entrada do oxigênio e, consequentemente, o que? A liberação do dióxido de carbono, que é o CO2, certo? Então as células também fazem isso, certo? Então, ó, nos seres unicelulares, o oxigênio ele é retirado diretamente do meio, certo? Quando você tem uma bactéria, como eu falei, até uma célula mesmo, esse oxigênio ele é retirado do meio de onde esse organismo está vivendo, de onde esse micro-organismo está vivendo, certo? O oxigênio ele está lá disponível ou solúvel no sangue, né? No sangue lá, no caso das células do nosso corpo, ou no próprio solo, ou na água, dissolvido na água, que é o caso de micro-organismos que a gente tem em todos os cantos, certo? Então, em organismos mais simples, esse oxigênio ele é tirado diretamente do meio, né, diretamente do meio onde esse organismo vive, e passa para dentro da célula, certo? Que isso nós chamamos de troca direta de gases, certo? Onde esse oxigênio é retirado diretamente do meio onde esse organismo vive, certo? Por exemplo, uma microalga, ela vai retirar esse oxigênio de onde? Ele vai retirar esse oxigênio direto da água. Então, quanto mais simples o organismo, mais simples é a transferência de oxigênio, certo? Mais simples do ponto de vista de que para você fazer a troca gasosa num animal mais complexo, né? No caso um ser humano, essa troca gasosa ela não é feita diretamente entre o meio ambiente, né? No caso o nosso ambiente é o ar, e o nosso corpo não. Ela é feita através de um sistema respiratório, né? Que é um conjunto de órgãos que tem essa função de retirar o oxigênio, certo? Então, ó, existem essas duas formas de troca de gases, certo? Que no caso é uma troca direta e a troca indireta de gases, beleza? Nos organismos mais simples, principalmente os organismos unicelulares, essa troca ela é direta, ou seja,
Esse oxigênio vai passar diretamente do meio onde esse organismo vive, diretamente para dentro da célula dele, certo? Nas trocas indiretas de gases, que é o caso dos seres humanos e da maioria dos animais, essa troca ela é considerada uma troca indireta. Por que indireta? Indireta porque esse oxigênio ele não vai passar direto do ar para dentro das células onde ele vai ser metabolizado, não. Esse oxigênio ele vai passar do ar para o sangue e assim o sangue é que vai carregar esse oxigênio até as suas células de destino. Ou seja, você tem um intermediário. Esse intermediário, no nosso caso, é o sangue, certo? Então, ó, essas duas características aí, nós temos tipos de troca de oxigênio direta e trocas de oxigênio indireta. As trocas diretas são realizadas por organismos mais simples, geralmente unicelulares, e as trocas indiretas são realizadas por seres mais complexos. E você vai precisar de um intermediário para levar esse oxigênio do meio externo até as células de destino, certo? E no caso dos seres humanos, esse intermediário é o sangue, certo? Essa troca gasosa que ocorre no pulmão, nós chamamos de hematose, certo? Que é a troca gasosa que ocorre nos pulmões. Por quê? Essa troca gasosa ela vai ocorrer no sangue. O sangue ele vai vir do corpo, cheio de dióxido de carbono, e vai ser trocado esse dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele vai ser trocado pelo oxigênio lá nos pulmões, né, nos alvéolos pulmonares. Então esse sangue vai ficar oxigenado, que vai ser levado de volta para as células, e esse dióxido de carbono vai ser liberado de volta na atmosfera, certo? Agora voltando a falar dessa questão de troca direta e troca indireta de gases, eu pergunto a vocês, a gente viu que a troca direta é realizada entre organismos unicelulares, né? Que você troca o, como é que eu posso falar? O oxigênio, né? Entra dentro do corpo do organismo diretamente do meio de onde ele vive, certo? E a indireta você tem um intermediário. Aí eu pergunto a vocês, no caso dos anfíbios, certo? Só uma curiosidade mesmo, mas no caso dos anfíbios, eu faço essa pergunta. O anfíbio a gente sabe que ele tem os anfíbios que são os sapos, rãs, pererecas por aí. Você tem a respiração dele pela pele, né, que é uma respiração cutânea, certo? Que ocorre a troca de gases entre a pele e o meio ambiente. E você tem a troca gasosa que ocorre nos pulmões deles, em alguns anfíbios até nas guelras, certo? Então eu pergunto a vocês, no caso dos anfíbios, essa troca gasosa é direta ou indireta? Fica aí, ó, tempo. E aí, responderam? Vê só, independente de onde ocorra a troca gasosa, a gente tem que prestar atenção se vai ter um intermediário ou não. Um anfíbio, como um sapo, por exemplo, ele respira tanto pela pele quanto pelos pulmões. Mas independente de por onde ele respire, esse oxigênio ele não vai passar direto para as células, não. Esse oxigênio vai cair na corrente sanguínea desse animal e assim vai se espalhar para todo o corpo dele, para oxigenar as células. Então, para esse tipo de animal, a respiração também, a troca gasosa, é indireta, certo? Só questão de curiosidade mesmo, beleza? Qual é o sistema que é responsável pela respiração? Como a gente está vendo, né, o tema da aula é o sistema respiratório. Como eu falo, todo sistema é um conjunto de órgãos especializado em uma função específica. Então, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos que é responsável pelo intercâmbio entre o ar e o sangue, ou seja, ele é responsável pela troca do oxigênio que está no ar para o sangue, certo? Que é o que a gente chama de hematose, beleza? Então, ó, tentem definir isso com as palavras de vocês. Tudo que eu estou falando nas aulas, quando eu for cobrar em prova,
Eu não preciso que vocês coloquem exatamente igual está nos slides, exatamente igual da maneira que eu falo, não. Eu quero que vocês tentem entender, pelo menos o básico do assunto, e tentem definir com as palavras de vocês. Por exemplo, se eu perguntar, defina sistema respiratório, o que é que vocês vão colocar? Vocês podem muito bem colocar como está aqui no slide, ó, que é o conjunto de órgãos que possibilitam o intercâmbio entre o ar e o sangue. Vocês podem simplesmente colocar, é um conjunto de órgãos que tem qual função? A função do sistema respiratório é a troca gasosa entre o ar e o sangue. Então, ó, a maioria das coisas que a gente vai ver, vocês já têm uma ideia do que seja. Então, escrevam com as palavras de vocês e tentem definir, certo? Tentem definir essas coisas com as suas próprias palavras e colocar no caderno de vocês. Aí vocês escrevem aí no caderno, aí fica muito mais fácil na hora de você estudar. E quando você consegue definir, significa que você aprendeu. Você entendeu aquele conceito quando você consegue defini-lo, certo? Quando a gente está falando de sistema respiratório, didaticamente e funcionalmente, a gente pode dividir esse sistema respiratório, porque fica mais fácil de você entender as funções quando você separa, certo? Quando você separa em partes diferentes relacionado com a sua função. Então, ó, o sistema respiratório a gente consegue dividir basicamente em duas partes, né? Funcionais, basicamente. Você tem, ó, a porção de condução e a porção respiratória, certo? A gente consegue dividir o sistema respiratório nesses dois grupos aí. As estruturas que são de condução e as estruturas respiratórias. Quando você imagina o sistema respiratório, a gente geralmente só lembra dos pulmões, certo? Mas tem outras estruturas relacionadas aí. Então, ó, desde que você começa a respirar, você começa a puxar o ar você começa a puxar por onde? Pelo nariz, certo? Até esse ar chegar lá dentro dos pulmões, certo? Então, ó, toda aquela porção do sistema respiratório, todos aqueles órgãos do sistema respiratório, por onde passa o ar, por onde o ar é conduzido, certo? Que ele vem de fora, né, do ar, do meio ambiente, até dentro dos pulmões. Então, todos aqueles órgãos, aquelas estruturas que vão levar esse ar até dentro dos pulmões, são a estrutura que a gente chama de porção de condução. Por quê? Porque ele vai conduzir esse ar do lado de fora até a região interna, que é o pulmão, certo? Então, todos esses órgãos que vão conduzir o ar até os pulmões, a gente chama de porção de condução. Já a porção respiratória é aquela porção que você vai ocorrer a hematose. Lembrando que a hematose é a troca gasosa, certo? Entre o sangue e o ar que está nos pulmões. Então, ó, a porção respiratória é justamente onde vai ocorrer a troca gasosa. Onde ocorre a troca gasosa? Nos pulmões. Então, todos os órgãos, todas as estruturas que estão relacionadas com a troca gasosa, nós vamos defini-las como porção respiratória, certo? Então, ó, o que é a porção de condução? São os órgãos que estão envolvidos em levar o ar até os pulmões, certo? Levar o ar do meio ambiente, né, do meio externo, até os pulmões. E a porção respiratória é a porção do sistema respiratório que está responsável pela hematose, ou seja, pela troca gasosa propriamente dita, certo? Bem tranquilo isso aí, né? Só para fixar mais, né? A porção de condução, como eu falei, são todos aqueles órgãos que são responsáveis por levar o ar que ele é inspirado, né? Que ele está rico em oxigênio, até a porção respiratória, certo? Mas ele só tem essa função de levar o ar que está rico em oxigênio até a porção respiratória? Não, né? Ele também tem a função inversa. Que função inversa é essa? Se ele levou o ar rico em oxigênio até os pulmões, lá nos pulmões vão ocorrer o quê? A troca gasosa. Quando ocorre a troca gasosa, você tira o oxigênio e libera o quê? O dióxido de carbono, o CO2. Então, além de levar o ar que a gente inspira, que é rico em oxigênio, até os pulmões, essa porção de condução também vai fazer o inverso. Ela vai levar o quê? O ar que a gente vai expirar, ou seja, o ar que a gente vai colocar para fora do nosso corpo.
Esse ar que a gente vai expirar, ele vai ser rico em quê? Ele vai ser rico em dióxido de carbono e em vapor de água, certo? Então, ó, a porção de condução ela vai levar o ar rico em oxigênio para dentro do pulmão, onde vai ocorrer a troca gasosa, e depois vai levar esse ar de volta para fora do nosso corpo, só que esse ar vai sair rico em dióxido de carbono e vapor de água, certo? Ainda falando dessa divisãozinha, né? Nós temos a porção respiratória, que como eu falei, é a região onde vai ocorrer o quê? A troca gasosa. Quando eu falo ocorrer a troca gasosa, eu estou me referindo à hematose, certo? Então, quando eu falo dos órgãos que estão, das estruturas que são as responsáveis por fazer a troca gasosa, nós pensamos só no pulmão, né? Só que o pulmão é de um conjunto, né? Ali, além dos pulmões, nós vamos ter os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, certo? Então, todas essas estruturas que estão relacionadas com a troca gasosa, elas fazem parte da porção respiratória do sistema digestório, certo? Bem tranquilo isso também, né? E provavelmente vai cair em prova, então anotem aí também, certo? Botem um asteriscozinho aí. Agora a gente vai falar da divisão do sistema respiratório de todas as partes, né? De todas as porções do sistema respiratório. Quando a gente fala em respiração, o que é que a gente pensa? Em puxar o ar, né? Puxar o ar que está do lado de fora no ambiente para dentro do pulmão, né? Então, ó, quando você pensa em respirar, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Exatamente, o nariz, certo? Então, ó, o nariz ele é a primeira parte do sistema respiratório. A gente vai estudar de fora para dentro, tá? Certo? Então, o nariz ele é a primeira porção do sistema respiratório. Mas o que é o nariz? O nariz ele é uma passagem que vai condicionar o ar, certo? Como assim condicionar o ar? Ó, vê só, vocês concordam que o ar que a gente respira não é um ar puro, não é? O ar que a gente respira ele é sempre uma mistura, cheio de impurezas, cheio de esporos de micro-organismos, né, de esporos fúngicos, cheio de fuligem, que é devido a os carros, né, os motores de combustão, certo? Cheio de impurezas. Então pergunto a vocês, se você respirar esse ar sem retirar pelo menos a grande maioria dessas impurezas, o que é que ia acontecer? Você ia danificar as estruturas internas lá dos pulmões, certo? Os alvéolos, por exemplo, que são bem sensíveis. Então, se cair uma bactéria ali dentro também, essa bactéria ela consegue se desenvolver porque o pulmão é um meio de cultivo de micro-organismos muito bom. Os micro-organismos conseguem se desenvolver muito bem e bem rapidamente dentro dos pulmões também. Então, se você não tem uma ferramenta, né, que vá fazer o condicionamento desse ar, certo? Pelo menos o mínimo possível do condicionamento desse ar, você vai terminar tendo algum tipo de problema e o indivíduo pode chegar até a óbito, dependendo do tipo de problema. Então, qual é a estrutura do sistema respiratório que é responsável por fazer o condicionamento desse ar que a gente respira? Esse sistema é o quê? Essa parte é o quê? É o nariz, certo? O nariz não está ali só de enfeite, não, certo? O nariz ele tem funções básicas, basicamente três funções, que é filtrar, aquecer e umidificar o ar, certo? Ah, mas como assim? Vamos ver primeiro a questão da filtração. Como eu falei, nós respiramos um ar extremamente contaminado com outras coisas, certo? Então nós precisamos filtrar esse ar para poder não inspirar esse ar cheio de contaminação e ter algum tipo de problema depois lá nos pulmões. Então, o nariz ele é responsável pela filtração. Lá dentro do nariz a gente viu que a gente tem uma mucosa, né? Dentro dessa mucosa aí você tem cabelos, né? Pelos ali que vai ajudar na filtração desse ar, certo? Tanto é que quando você respira, você está respirando num local que tem muita partícula no ar, você forma logo aquelas catotas, né, no nariz, que é justamente isso, o resultado da filtração desse ar, certo? Então o nariz ele vai retirar a maioria das impurezas, certo? Ah, beleza.
mas vai filtrar. E essa questão de aquecer? Ó, o ar, geralmente dependendo da região, o ar vai ser frio, certo? E nosso corpo ele tem uma temperatura interna constante, certo? Na faixa dos 36 graus. Então, se você diminui a temperatura do nosso corpo, a temperatura fisiológica, você vai danificar algumas funções vitais. No caso, se você respira um ar muito frio, esse ar vai resfriar o quê? A região dos alvéolos, a região onde vai ocorrer a troca gasosa. Então, dependendo da temperatura, o oxigênio ele vai ficar mais ou menos solúvel. Ele vai se dissolver mais fácil ou vai se dissolver um pouco menos no sangue. Então, a temperatura ela também vai influenciar na solubilidade na troca gasosa. Então, você não pode, basicamente, respirar um ar muito frio. Então, essa função do nariz é justamente aquecer. Dentro do nariz, esse ar vai recircular dentro da cavidade nasal, né? Até ele ser um pouco aquecido, até ele chegar numa temperatura ideal para a gente poder botar esse ar para dentro do nosso corpo, certo? E também tem outra função também que é a de umidificar. Quando você respira um ar muito seco, esse ar vai com pouca vapor de água. Então, ó, tem uma coisa que a gente chama que é difusão, certo? Que é onde você vai chegar num equilíbrio de concentrações de alguma coisa. Então, quando você tem um local muito seco, por exemplo, se você deixa uma roupa molhada, essa roupa ela vai evaporar extremamente rápido e vai secar extremamente rápido. Por quê? Porque no ar tem menos vapor de água e nessa roupa tem mais água. Então essa água vai sair de onde tem mais para onde tem menos, até chegar num equilíbrio. Então a questão do ar ser seco ou não é a mesma coisa. Então, ó, quando você respira um ar muito seco, esse ar ele vai retirar o que? Ele vai retirar a umidade que está presente o que? Nos tecidos dentro do nosso corpo. Então você pode ressecar esse tecido e quando você resseca um tecido você pode lesionar esse órgão. Imagina lá no alvéolo, que é uma bolsa, né, bem fininha, né, uma membrana bem fininha. Se essa membrana ela resseca, se ela resseca ela vai se romper, certo? Então, ó, dentro da cavidade nasal você tem um muco e esse muco ele vai ajudar também a botar umidade nesse ar. Então, ó, quando você respira, quando esse ar passa pelo nariz, ele não está simplesmente passando. Esse ar ele está fazendo várias funções para o ar chegar numa temperatura e numa umidade e numa pureza ideal lá dentro do nosso pulmão, certo? Então, ó, não é uma coisa simples, certo? É uma coisa bem complexa até. Então, as três funções básicas do nariz são essas: filtrar o ar, aquecer esse ar e umidificar esse ar, certo? O nariz ele pode ser dividido em quê? Ó, em nariz externo, né, que é o que a gente vê, né, que está do lado de fora, não está no nosso rosto, certo? Na cavidade nasal e seios paranasais, certo? Então o nariz ele pode ser dividido nessas três partes aí, ó, anotem aí: nariz externo, cavidade nasal e seios paranasais, certo? O nariz externo, ele é visível no plano mediano da face. Ou seja, quando você olha, o nariz ele está exatamente no centro do nosso rosto, certo? Geralmente ele tem uma forma piramidal, né? Que é a forma que, pelo menos as mulheres aí idealizam, né? O nariz empinadinho, triângulozinho, né? Mas ele pode ser mais arredondado, né? Vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu tenho um narizinho redondinho. Então, mas em média, geralmente, o nariz a gente diz que ele tem uma forma piramidal, certo? Na base do nariz, a gente vai encontrar duas aberturas, ou seja, duas fendas, certo? O que são essas fendas? É o que a gente chama de narina, que é por onde esse ar ele vai entrar no nosso sistema respiratório, certo? Na parte de baixo, aqueles dois buraquinhos, aquelas duas aberturas, são as narinas. E essas narinas, elas são separadas por um septo. Ou seja, se você colocar seu dedo no nariz agora, que eu sei que você está colocando, você vai sentir, ó, que você tem uma divisão entre a narina esquerda e a narina direita, certo? Então isso é o que a gente chama de septo, beleza? A gente vai ver que esse septo ele é osteocartilaginoso, ele é formado por cartilagem e por osso, certo?
você vai ver que essa parte mais molinha do septo, né, principalmente na parte mais da frente do nariz, ele é uma parte cartilaginosa. E na parte mais interna que a gente vai ver, você já vê que é uma parte óssea, certo? Então, ó, esse septo que divide o nariz a gente chama de septo osteocartilaginoso, certo? Que é a parte do esqueleto osteocartilaginoso que vai compor aí. Você vai dividir a parte direita da parte esquerda do nariz, certo? O ponto mais projetado do nariz, ou seja, aquela pontinha do nariz, a gente chama de ápice, certo? Acho que vocês estão pensando, caramba, aqui eu não pensei que o nariz tivesse tanta coisa assim, né? Uma coisa tão simples aparentemente, né? Mas é aquilo, né? A questão da anatomia. A anatomia não é dividir em partes, né? Então, por ser dividir em partes, a gente está dividindo nessas partes aí e analisando, certo? Mas até agora nada demais, né? Bem tranquilo, né? A gente falou do nariz externo, agora a gente vai falar um pouco da cavidade nasal. O que é a cavidade nasal? A cavidade nasal, como o nome já diz, é a cavidade do nariz, certo? O nariz não é só aquela parte de fora que a gente costuma ver, não, né? Você tem toda uma região interna. Essa região interna a gente chama de cavidade nasal. Essa cavidade nasal ela vai se comunicar com o meio externo através da narina, certo? Lembra que eu falei que as narinas são essas aberturazinhas que a gente tem, né? Esses dois buraquinhos que a gente tem no nariz, que a gente respira, puxa o ar. Então, a cavidade nasal ela vai ser responsável o quê? Ela vai estar ligada ao meio externo através dessas narinas, certo? Então, onde é que fica essa cavidade nasal? Essa cavidade nasal ela vai desde as narinas, certo? Que essas aberturazinhas que a gente tem, até a porção nasal da faringe, que a gente chama de nasofaringe, certo? Então, ó, desde aquela aberturazinha por onde o ar vai entrar, até a região que se comunica com a faringe, certo? É onde fica localizada a cavidade nasal. Então, para você ver, ela é bem extensa, certo? A cavidade nasal, ela não é uma cavidade homogênea inteira, não. Ela é dividida, como eu falei, ela é dividida em metade direita e metade esquerda pelo septo nasal. E esse septo nasal, ele tem uma parte óssea e uma parte cartilaginosa, como eu tinha falado no slide anterior, certo? Então você vai ter a porção direita da cavidade nasal e a porção esquerda da cavidade nasal. E isso é possível pelo quê? Pelo ósteo, pelo septo, desculpem, ósseo cartilaginoso, certo? A cavidade nasal também a gente consegue dividir essa cavidade, certo? A gente divide essa cavidade nasal em vestíbulo, região olfatória e região respiratória, certo? A gente consegue dividir nessas três partes. Se você for ver no desenho aqui, o vestíbulo é essa parte de entrada, ou seja, as narinas, certo? A região respiratória é toda aquela região por onde o ar vai passar para chegar até os pulmões. E a região olfatória é a região da cavidade nasal onde você vai ter a inervação, aquela região onde você vai conseguir sentir as partículas químicas que estão no ar, certo? Que você vai conseguir sentir cheiros, você vai conseguir diferenciar esses cheiros, certo? Então você tem o que? O vestíbulo, que é a entrada da cavidade nasal, que são as narinas. Você tem a região respiratória, que é toda a região por onde o ar vai passar. E você tem a região olfatória, que é a região especializada, que vai ter células especializadas, terminações nervosas, que vai fazer você diferenciar os cheiros, certo? Você vai conseguir diferenciar cheiros, odores diferentes, certo? Então ela é dividida nessas três partezinhas aí: vestíbulo, região respiratória e região olfatória. Bem tranquilo, né? Nada demais até agora. Então, ainda falando de nariz, nós temos os seios paranasais, certo? Esses seios paranasais, eles são o quê? São cavidades, certo? Que são encontradas em alguns ossos do crânio, beleza? Alguns ossos do crânio nós temos que eles têm cavidades internas, que são revestidas por mucosa, e esses ossos, e essas cavidades nós chamamos de cavidades
ou seios paranasais, certo? Quais são esses ossos? Você tem o quê? O osso frontal, a maxila, o esfenoide, estimoide, certo? Só que qual é a função desses seios paranasais? Até agora, assim, ele não foi definido totalmente qual é a sua função específica, certo? Mas até agora essa função ela ainda ela é meio que obscura. Não se sabe o porquê ainda fisiológico da presença desses seios paranasais, certo? Ó, em todo o corpo, ele não vai manter nenhuma estrutura que não seja necessária. As estruturas que são desnecessárias, essas estruturas elas são reabsorvidas pelo nosso corpo, certo? Elas são eliminadas. Então, se essa estrutura existe, ela tem uma função. Só que essa função não está totalmente esclarecida, não, certo? Uma função que a gente sabe que serve é para inflamar, né? Para dar sinusite na gente. Mas, enfim, seios paranasais são esses, certo? São isso, beleza? Nada mais a acrescentar. Depois do nariz, a próxima estrutura por onde o ar vai passar é a faringe, certo? Lembra que eu falei que a cavidade nasal ela via da narina até a parte nasal da faringe? Então, logo depois do nariz, né? Depois da cavidade nasal, nós vamos ter o que? A faringe, certo? A faringe ela é um tubo muscular, certo? Que vai estar associado, que ela vai estar associada a dois sistemas diferentes, certo? Se você observar o desenho aqui, você vai ver que em cima aqui a gente vai ter a cavidade nasal e embaixo a gente vai ter a cavidade oral, certo? E atrás dessas duas cavidades nós vamos ter o que? A faringe, certo? Então, ó, a faringe ela está fazendo parte aí tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, certo? Pela faringe vai passar o ar que a gente respira e uma parte dessa faringe também vai passar o alimento durante a alimentação, beleza? Então, a faringe ela está associada a dois sistemas diferentes, que é o sistema digestório e o sistema respiratório. Anotem isso aí que pode ser questão de prova, 50% de chance de ser e de não ser, certo? Então, a faringe, por fazer parte de dois sistemas diferentes, a faringe também ela é dividida em partes, certo? A faringe ela é dividida em três partes. A primeira parte é a parte nasal da faringe, que a gente chama de nasofaringe. No desenho aqui do lado, a gente vai ver que a gente tem o colchete grandão, né, que é a faringe, que ela toda, e dentro desse colchete nós vamos ter três outros colchetes pequenininhos, certo? Separando três porções diferentes. Então, ó, essa primeira porção aí, ó, a de cima, que está vindo logo depois da região nasal, né, da cavidade nasal, a gente chama de nasofaringe. Lembrando, pode ser questão de prova também, essa nasofaringe é a parte da faringe que é exclusiva do sistema respiratório, certo? Essa região, a nasofaringe, ela é exclusiva do sistema respiratório, certo? Ela não é dividida com o sistema digestório, não. Agora, logo abaixo dela, a gente tem a orofaringe, que é a parte oral da faringe, certo? Por que orofaringe? Porque ela faz parte do sistema digestório também. Ela vem logo atrás do que? Da cavidade oral, por isso que é orofaringe, certo? Essa orofaringe ela é compartilhada pelo sistema digestório, vai passar comida e alimento, e pelo sistema respiratório, que também vai passar ar, certo? Logo depois dessas duas partes aí, né, da nasofaringe, da orofaringe, nós vamos ter a parte laríngea da faringe, que é a parte da faringe que vai estar perto do que? Associado com a laringe, certo? Então, ó, essa parte da faringe que está próxima da laringe nós chamamos de laringofaringe, certo? Essa laringofaringe aí, essa região aí,
ela é uma região de interseção aí, certo? Essa parte aí nós vamos ter uma válvulazinha que quando você está se alimentando, você vai fechar essa região da laringe e esse alimento ele não vai passar para a parte respiratória, ele vai passar para o esôfago, certo? E quando você respira normalmente, o ar ele vai passar para onde? Para a laringe e não passa para o esôfago, certo? Só que a gente sabe que esse sistema aí ele é meio falho, certo? Que de vez em quando a gente se engasga, certo? Ou de vez em quando a gente engole ar, né? Chega a fazer aquela bolha de ar dentro do esôfago, né? Até chegar no estômago ali, que é ruim que só, certo? Mas enfim, lembrando aqui, ó, que a faringe ela é um órgão tubular, muscular, certo? Que ele é formado por três partes, certo? A parte nasal, a parte oral e a parte laríngea, certo? A parte nasal a gente chama de nasofaringe e ela é exclusiva do sistema respiratório. A parte oral é a orofaringe, certo? Que essa orofaringe aí e a laringofaringe elas já estão dividindo com o sistema digestório, certo? E a laringofaringe, que é a parte final da laringe, certo? E essa parte final da laringe, ela vai estar na porção final e ela que vai ser o divisor de águas ali. Ela vai mandar a comida para o esôfago e o ar para a laringe, certo? Então, o sistema respiratório, a segunda parte do sistema respiratório que a gente viu, é a faringe. Então, o ar ele entrou pelo nariz, certo? Externo, passou pela cavidade nasal e foi para a faringe. Para a faringe, a primeira parte que o ar passa é o que? A nasofaringe. Depois da nasofaringe, ele passa para a orofaringe. Depois da orofaringe, ele passa para a laringofaringe. E da laringofaringe, ele vai passar para a laringe, certo? Só acrescentando aí, quando eu falo que a faringe é um tubo muscular, quando eu falo esse tipo de músculo que faz parte da laringe é um tipo de musculatura que a gente chama de musculatura lisa, certo? Que é uma musculatura involuntária, certo? A gente não controla com o nosso pensamento, certo? Com a nossa vontade, certo? Ela vai se mover sozinha. Então, logo depois, o próximo órgão que a gente viu, que a gente vai ver, ligado logo depois da faringe, é a laringe, certo? A laringe, ele também é um órgão tubular. Lembrando que até agora a gente só viu a porção de condução, certo? Que a gente viu que ele é dividido. O sistema respiratório ele pode ser dividido em parte de condução e a parte respiratória. Então, ó, tanto o nariz externo, como a cavidade nasal, como a faringe e agora a laringe, todos eles até agora fazem parte do que? Da porção de condução, certo? Então, ó, a laringe também é um órgão tubular, só que diferente da faringe, ele vai apresentar um esqueleto cartilaginoso, certo? Essa cartilagem aí, basicamente, ela tem uma função de manter a integridade física desse órgão, manter a estrutura desse órgão intacta, aberta para poder a passagem do ar, certo? Só que também ela está relacionado com a fonação, certo? É justamente na laringe que vai ocorrer o quê? A formação das palavras, a formação dos sons, certo? E como eu falei, ó, essa laringe ela vai se iniciar logo depois que acaba a faringe, né? Você tem lá a laringofaringe, aí logo depois da laringofaringe você vai ver, vai ter a faringe. E quando essa faringe acabar, quem vem depois dessa faringe é o que? É a traqueia, certo? A laringe, como eu falei, ele tem cartilagens, né? Ele é um tubo cartilaginoso também, né? Ele tem uma parte muscular e uma parte cartilaginosa, certo? Essas cartilagens elas são diferentes, né? E tem quatro tipos diferentes de cartilagem. Quais são esses quatro tipos de cartilagem que a gente tem? Nós temos aí, ó, a cartilagem tireoidea, certo? A cartilagem
cricóidea, a cartilagem aritenoidea e a cartilagem epiglótica, certo? São essas partes aí ó, que a gente tem, essas 4 tipos de cartilagem que a gente vai poder encontrar na laringe, certo? Então, ó, qual é a primeira cartilagem que a gente vai ver? É a cartilagem tireoidea, certo? Essa cartilagem tireoidea, ela é a maior parte da cartilagem que você vai encontrar na laringe, certo? Vocês olharem aqui no desenho do lado, nesse tubozinho aqui, vocês estão vendo ó, essa primeira cartilagem cinza aí de cima, né, mais larga, maior, certo? Que você tem, pode perceber ó, que você tem duas cartilagens, uma vindo do lado direito, outra vindo do lado esquerdo e se fusionando, né, se juntando, certo? Quando elas se juntam, elas formam o quê? Um V, certo? Vocês estão vendo aí, podendo visualizar esse V aí. Então, essa cartilagem aí é a cartilagem que a gente chama de cartilagem tireoidea, certo? Bem tranquilo, né? A outra cartilagem, certo? É a cartilagem cricóidea, beleza? Então, ó, onde é que ela fica situada? Onde é que a gente vai encontrar essa cartilagem? Ela fica logo abaixo da cartilagem tireoidea, certo? E ela vai formar o quê? Um anel ao redor dessa estrutura, certo? Um anel fechado. Vocês sabem que um anel é uma circunferência, né? Beleza? E ela é uma cartilagem ímpar. Por que ímpar? Porque é uma só cartilagem que vai formar esse anel, ao contrário da cartilagem tireoidea, certo? Por que ao contrário da cartilagem tireoide? Porque a tireoide eu falei que são duas cartilagens, uma que vem do lado direito, outra que vem do lado esquerdo, que vão se fundir, né? Que vão se juntar, certo? Para formar essa cartilagem maior que é a tireoide, certo? Que é uma cartilagem par. Então essa cartilagem cricóidea, ela vai formar um anel e é uma cartilagem ímpar, certo? E ela vem logo abaixo de quê? Ela vem logo abaixo da cartilagem tireoide, certo? Bem tranquilo também, né? Depois a gente vai ter a cartilagem epiglótica, certo? Essa cartilagem epiglótica ela é um pouco diferente das outras duas cartilagens que a gente viu. Essa imagem aí é diferente e ela está mostrando os outros dois tipos de cartilagem que a gente falta ver, certo? A gente viu a cartilagem tireoide e a gente viu a cartilagem cricóidea. Se você for ver o desenho do canto direito aqui, né, o desenho no cantinho direito da tela, você vai ver mais direitinho aí a cartilagem tireoidea e logo abaixo dela a cartilagem cricóidea, certo? E onde é que fica essa cartilagem epiglótica? Essa imagem do lado direito, a gente está vendo só como se fosse uma linguinha lá em cima, né? Da laringe, certo? Aquela linguinha ali é uma cartilagem, certo? Que é a cartilagem epiglótica, que é o que a gente chama de epiglote ali, certo? Então essa cartilagem epiglótica, ela é uma cartilagem bem fina, também uma cartilagem ímpar, né, que é uma cartilagem só, e ela fica situada bem na parte central mesmo da laringe, certo? Na parte central interna, basicamente, da laringe. E ela tem um formato bem característico, que é esse formato de folha, certo? Então, ó, ela é uma cartilagem fina, ímpar, tem um formato de folha e ela fica localizada na parte central interna, com a protuberância podendo ser vista na parte superior, certo? E só falta o que agora? Só falta mais uma cartilagem. E qual é essa cartilagem que está faltando? Lembram que são 4? A gente viu 3 até agora, né? A gente viu a cartilagem tireoidea, que é a maior cartilagem da laringe, certo? Que ela é uma cartilagem formada pelo encontro de duas outras cartilagens, vai formar esse V, certo? Logo abaixo dela a gente vai ter a cartilagem cricóidea, que é uma cartilagem um pouco menor, em formato de anel, certo? É uma cartilagem ímpar também, é única. E na parte interna, central da laringe, a gente vai ter a cartilagem epiglótica, certo? Que é essa que tem um formato de folha
bem fininha e ela fica na parte central ali, certo? E ela também é uma cartilagem ímpar, certo? Só falta agora a cartilagem aritenoidea, certo? E que cartilagem é? A cartilagem aritenoidea, ela fica logo abaixo aí. Se você for ver esse primeiro desenho, esse desenho que está à esquerda, se for ver esse desenho que está aqui do lado esquerdo, é a região interna da laringe, a gente vai conseguir visualizar a cartilagem epiglótica, certo? Que é essa em formato de folha. Logo abaixo aí da cartilagem epiglótica, a gente consegue ver como se fossem dois dentinhos, certo? Duas pontinhas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, certo? Então, essas duas estruturas aí que eles têm formato de pirâmide, né? É a cartilagem que a gente chama de cartilagem aritenoidea, certo? Então ela vai ficar também na parte interna da laringe, certo? Logo abaixo da cartilagem epiglótica, beleza? Você vai ter uma do lado esquerdo e a outra do lado direito, certo? Ela vai ficar logo abaixo da epiglótica, vai ficar por trás da tireoidea e vai ficar um pouco acima da cricóidea, certo? Então são essas quatro cartilagens aí que vão fazer parte da laringe, certo? A laringe nós vamos ter aí a cartilagem tireoidea, a cricóidea, a epiglótica e a aritenoide, certo? Beleza? Bem tranquilo, né? Parece complicado, mas não é não. Voltem quantas vezes quiserem essas partes aí que vocês decoram fácil, fácil, certo? Pode ser que caia alguma figura dessa aí e eu apontando aí para vocês dizer que tipo de cartilagem é essa. Se for cair algum tipo de figura, eu garanto que será essa daqui que a gente tá vendo, certo? Ainda falando da laringe aí, né? A gente viu todas as cartilagens que fazem parte da laringe, né? Só que a laringe também ela tá em uma cavidade interna, certo? Ela é um órgão aerífero, como a gente falou, certo? E ela está relacionado com a questão da fonação, ou seja, com a questão da vocalização, da produção do som. Essa produção do som, ela está localizada na cavidade, né, interna da laringe, certo? Que a gente chama de pregas vocais, certo? E ela possui o quê? Ela possui uma fenda, certo? Que é uma abertura, que a gente chama de ventrículo da laringe. Esse ventrículo da laringe, ele é delimitado por duas pregas, certo? Essas pregas que delimitam o ventrículo da laringe, a gente chama de prega vestibular e prega vocal, certo? Que vocês podem ver que elas estão apontadas aí nesse desenho, certo? O ventrículo da laringe, que é essa aberturazinha aí, que os nomes estão em vermelho, certo? Acima do ventrículo da laringe a gente vai ter a prega vestibular e logo abaixo a gente vai ter a prega vocal, certo? Essas estruturas aí, elas estão relacionadas com a produção do som, certo? Depois a gente vai ter o que? O vestíbulo da laringe, que o que é o vestíbulo da laringe? É a porção que ela está é a porção que ela vai estar situada logo acima da prega vestibular. Vocês estão vendo ali a prega vestibular, logo acima aquela porção ali um pouco enrugada, é o que a gente chama de vestíbulo da laringe. Vestíbulo geralmente é a entrada, certo? E depois a gente tem a glote, certo? Que é a porção que é compreendida entre a prega vestibular e a prega vocal, certo? Aí quando você tem algum reação alérgica, você tem esses edemas de glote que eles vão inflamar, vão inchar. Então, quando você tem esse edema de glote, você para a circulação do ar, porque o ar não vai ter como passar, certo? Pela laringe. Se o ar não passa pela laringe, o ar não vai conseguir chegar até o pulmão. Se não chega até o pulmão, você não consegue respirar, certo? Logo depois da laringe, a gente tem o que? A traqueia, certo? Até agora a gente está vendo só a porção respiratória, beleza? Do sistema respiratório. O que foi que a gente viu até agora? A gente viu o nariz externo,
A gente viu a cavidade nasal, a gente viu a faringe, dividida em três partes, né? Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. A gente viu a laringe e logo depois da laringe a gente está vendo o que agora? A traqueia, certo? A traqueia, como eu falei, ela vem logo depois da laringe e ela também é constituída por uma série de anéis cartilaginosos. Só que esses anéis cartilaginosos que formam a faringe, a traqueia, eles não são anéis cartilaginosos totalmente fechados, não. Na parte de trás dele, ele tem tecido conjuntivo, eles têm ligamentos, certo? Que vai ligar, que vai dar uma certa elasticidade a essa traqueia, certo? Então, ó, esses anéis eles são em formato de C. Por quê? Porque ele não é totalmente fechado, ele tem uma abertura em um dos lados, certo? Esses anéis cartilaginosos, eles são sobrepostos, ou seja, você tem um anel cartilaginoso em cima de outro anel cartilaginoso e em cima de outro anel cartilaginoso. Só que esses anéis de cartilagem, lembrando que esses anéis não são totalmente fechados, né, são em formato de C, eles não são, eles não ficam soltos, né, eles têm que estar ligados uns aos outros. E eles não são ligados através de cartilagem também não, eles têm ligamentos, certo? Esses ligamentos que vão ligar um anel cartilaginoso da traqueia a outro anel cartilaginoso da traqueia, a gente chama de ligamentos anulares, certo? Então, ó, os ligamentos anulares, eles vão ligar o quê? Um anel cartilaginoso da traqueia a outro, certo? A traqueia também, ela tem o quê? Ó? Uma parede membranácea, certo? Que é a parte oposta da cartilagem. Lembra que eu falei que esses anéis cartilaginosos, eles têm um formato de C, que ele não é totalmente fechado? Pois é, aquela parte que não é fechada, certo? Aquela parte que não é fechada, e uma parte interna também, ela é formada por esse tipo de tecido, que a gente chama de parede membranácea da traqueia, certo? Na parte interna também, beleza? E além desses anéis cartilaginosos, né? Além desses tecidos aí, dessa parede membranácea, essa traqueia ela é composta por musculatura também. É a mesma musculatura que vai compor o que? A faringe, a laringe, certo? Que é justamente o que? A musculatura lisa, beleza? Eu não sei se vocês já viram, se vocês estão vendo essa outra anatomia aí. Quando vocês estiverem vendo o sistema muscular, né? Vocês vão ver que o sistema muscular, você tem três tipos de músculo. O principal músculo que a gente tem é o músculo estriado esquelético, né? Que a gente encontra com maior quantidade, né? O outro tipo de músculo é o músculo estriado cardíaco, que é o músculo do coração, né? Que a gente viu na aula de sistema cardiovascular, certo? Que é um músculo involuntário também. E o outro tipo de musculatura é a musculatura lisa. Essa musculatura lisa é um tipo de músculo que vai compor a maioria das vísceras, certo? Exceto o coração. Então todos os órgãos que a gente vai ter, ele vai ser composto por esse tipo de musculatura, certo? Nossa parte interna do nosso organismo. Beleza? E essa musculatura lisa é uma musculatura involuntária, ou seja, você não tem o controle. Eu estou aqui, ó, abrindo e fechando a mão, eu estou contraindo e relaxando uma série de músculos, certo? Para poder fazer esse tipo de movimento. E eu faço esse tipo de movimento com o quê? Com a minha força de vontade, com o meu pensamento. Já a musculatura lisa, que compõe esses órgãos, ele não tem essa característica, certo? Você não tem é, essa vontade, você não consegue fazer parar de se movimentar ou consegue começar a movimentar com a sua vontade, quando você quiser, certo? Ela está relacionada com o sistema nervoso autônomo, que vai ativar ou vai desativar essa questão da contração muscular, certo? Então, ó, só relembrando aí, ó, só relembrando essa parte. A traqueia, ela vem logo depois da laringe, certo? Ela é constituída em sua grande parte por anéis cartilaginosos, só que esses anéis cartilaginosos eles não são totalmente fechados, ele tem forma de C, certo?
Cada anel desse é ligado um ao outro através do que a gente chama de ligamentos anulares, beleza? E além desses anéis cartilaginosos, a gente vai ter a parte membranácea da traqueia, certo? Que é a parede membranácea da traqueia, que ela é oposta a essa cartilagem, beleza? E a traqueia ela é composta por musculatura lisa, além dessas cartilagens, beleza? Então, para que é que servem essas cartilagens da traqueia? Primeiro, a cartilagem da traqueia ela vai proporcionar o quê? Rigidez ao órgão. E para que eu preciso que a traqueia seja rígida? Porque, pensa bem, vocês já tomaram água de coco, né? Todo mundo com aqueles canudinhos, né? Às vezes você chega numa barraquinha daquelas de coco, você pega uns canudinhos que são bem molinhos, né? Aí quando você bota lá dentro do coco, você começa a sugar a água, né? Como o canudo ele é muito mole, o que é que ele faz? Ele se fecha, né? Quando ele se fecha, você não consegue puxar o líquido. A mesma coisa aconteceria se essa traqueia não tivesse essas cartilagens para manter essa estrutura rígida, né? Para manter ela no local. Então, ó, ela serve justamente para impedir que essa traqueia se feche e ocorra um colapso do sistema respiratório, ou seja, a gente deixe de respirar por conta disso, certo? Já os ligamentos anulares, eles são o quê? Tecido conjuntivo, certo? Ele é formado por tecido conjuntivo elástico, ou seja, ele precisa de uma elasticidade. E para que a traqueia precisa de uma elasticidade? Porque a traqueia já tem bastante rigidez, certo? Ela já tem bastante rigidez devido à cartilagem. E como eu falei, ó, aquele finalzinho ali de trás do anel cartilaginoso que ele é aberto, ele é composto por esse tecido conjuntivo elástico, certo? Esse tecido conjuntivo elástico vai deixar com que vai deixar o quê? Que essa traqueia tem uma certa capacidade de aumentar de tamanho. Até porque quando a gente puxa o ar, muitas vezes, dá aquela respiração profunda, esse ar ele vai abrir um pouco essa traqueia, certo? Quando abre essa traqueia, ele diminui um pouco a pressão que ele vai chegar lá nos alvéolos, certo? Então, ó, esses ligamentos anulares, eles são justamente para dar essa elasticidade a essa estrutura. Se ela fosse composta totalmente por esses anéis fechados, o ar ele não ia passar com tanta facilidade e ele ia passar com uma pressão um pouco mais alta, certo? Lá no finalzinho da traqueia também, ela vai sofrer o quê? Um desvio. Lá no finalzinho, na parte de baixo, na porção inferior. Ela vai se dividir em duas partes, uma parte direita e uma parte esquerda. Essa divisão da traqueia aí, ela deixa de ser traqueia e já começa a se chamar de brônquios, certo? Então, ó, só revisando a parte da traqueia, elas são formadas por quê? Por anéis cartilaginosos em forma de C, certo? Que são feitos o quê? Ligados por ligamentos anulares, certo? E no finalzinho da traqueia, ela vai se dividir, certo? Ela vai se dividir, então cada divisão da traqueia vai dar origem a um brônquio. O brônquio direito, que vai ramificar no pulmão direito, e o brônquio esquerdo, que vai ramificar no pulmão esquerdo, certo? Então, a traqueia ela começa logo depois da laringe e termina nos brônquios, beleza? E agora a gente já vai começar a falar dos brônquios, certo? Ó, o brônquio, como eu falei, ele é um quê? Uma continuação da traqueia, certo? Só que essa continuação da traqueia, que a gente chama de brônquio, ele vai estar dentro de onde? Dentro dos pulmões, certo? Ela vai se iniciar logo aonde? Logo após a bifurcação da traqueia, certo? E vão até a parte final, que são os bronquíolos, certo? Esses brônquios, eles vão ter a mesma estrutura. Ela é bem semelhante à estrutura que a gente viu na traqueia, né? Daqueles anéis cartilaginosos, aquele tecido tudinho, certo? Só que esses brônquios também, eles vão se ramificar. A traqueia não se ramificou e gerou o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Cada brônquio desse também, ele vai se ramificar e dar origem a outros brônquios, certo? Ó, veja um desenho aqui do lado, certo? Você tem ó, a traqueia, ela se ramificou num brônquio direito e num brônquio esquerdo,
certo? Esse primeiro brônquio aí a gente chama de brônquio primário ou brônquio de primeira ordem, certo? Que é o brônquio principal, que vem logo depois da traqueia. Quando esse brônquio de primeira ordem se bifurcar de novo, se ramificar, ele deixa de ser um brônquio de primeira ordem e começa a se chamar de brônquios de segunda ordem ou brônquios lobares, certo? Porque quando esse brônquio de primeira ordem ele se divide, cada brônquio desse, que é de segunda ordem, vai se ramificar e vai se ramificar dentro de uma região, dentro de um lóbulo do pulmão, certo? Então, ó, quando o brônquio primário ele se divide em brônquios de segunda ordem, certo? Quando esses brônquios de segunda ordem eles se dividem novamente, eles vão dar origem ao quê? A brônquios de terceira ordem, ou como a gente chama, brônquios segmentares, certo? Eles são ramificações desses brônquios de segunda ordem, beleza? Então é assim, ó, você tem a traqueia, ela vai se bifurcar, ela vai se dividir. Quando essa traqueia ela se divide, ela vai dar origem a um brônquio de primeira ordem, um brônquio primário, certo? Quando cada brônquio primário ou brônquio de primeira ordem se divide, ele vai dar origem a brônquios de segunda ordem, certo? Que a gente chama de lobares, beleza? Quando esses brônquios de segunda ordem se dividirem, nós chamamos eles de brônquios de terceira ordem ou brônquios segmentares, certo? Esses brônquios de terceira ordem, eles vão se ramificando até formarem os alvéolos pulmonares, certo? Ele vai se ramificar, vai se dividir até a porção final dele, do brônquio de terceira ordem, que a gente vai chamar de alvéolo pulmonar. O alvéolo pulmonar é a porção final desse brônquio de terceira ordem, certo? Que é uma bolsa, certo? De tecido, que ela vai encher de ar. E essa bolsa de tecido ela vai estar totalmente irrigada com vasos capilares. Esses vasos capilares eles vão estar passando ali, fazendo circular o sangue. Então, esses vasos capilares vão chegar nos alvéolos pulmonares rico em dióxido de carbono. Quando esse sangue chega rico em dióxido de carbono, ele entra em contato com esse ar que está dentro dos alvéolos, ele vai liberar o que? O dióxido de carbono no ar que está nos alvéolos e vai pegar o oxigênio que está no ar que está dentro dos alvéolos e passar para dentro do sangue. Esse processo é o que a gente chama de hematose, que é o quê? Que é a troca gasosa, certo? Então, ó, quando a gente pega todo o conjunto de brônquios, né, desde o brônquio de primeira ordem, que se divide em segunda ordem, que se divide em terceira ordem, e esses de terceira ordem vão se dividindo até dar origem ao quê? Aos alvéolos, certo? Todo esse conjunto de ramificações a gente chama de árvore brônquica, certo? Se você pegar esse desenho que a gente tem aí e virar ele de cabeça para baixo, né? Você vai ver nitidamente que parecem realmente uma árvore, certo? Então, ó, olhem esse desenho aí direitinho, tá? As setas estão todas apontadas direitinho aí para os brônquios, certo? E observem direitinho, que provavelmente esse desenho também cai na prova. Olha as dicas aí, viu? Depois diga que o professor é ruim, certo? Tranquilo aí? Então, ó, depois dos brônquios, a gente vai ver o que agora? Os pulmões, certo? Os pulmões, o que são os pulmões? São os órgãos da respiração, certo? É o principal órgão da respiração. São nos pulmões que o oxigênio ele vai ser captado, que ele vai ser inalado, certo? Quando esse pulmão ele se distende, né? Ele vai puxar o ar que está do lado de fora para dentro, certo? E quando esse pulmão ele vai relaxando e se contrai, ele vai expulsar esse ar, certo? Então, então esse pulmão ele fica localizado na nossa caixa torácica, certo? Dentro do tórax.
certo? E ele vai ter o quê? Uma região média. Você vai ter o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Entre esse pulmão direito e esse pulmão esquerdo, a gente vai ter o quê? O coração, né? Naquela região do centro. Então, ó, essa região interna dos pulmões a gente chama de mediastino, certo? Mediastino de quê? De meio, de metade, fica ali no centro. Então, ó, vocês estão vendo aí no desenho embaixo, ó, logo esse nome de baixo aí está mostrando o mediastino, que é justamente a região entre os dois pulmões que vai estar localizado o coração, certo? E esse mediastino aí, ele vai possuir duas divisões, duas regiões, né? Você vai ter a parte superior do mediastino, que é a parte superior, né? O nome já diz, e a parte inferior do mediastino, que é a parte de baixo, certo? Tranquilo? Ó, como é que esses pulmões são? Esses pulmões, qual é a forma dele? Segundo a anatomia, esses pulmões têm forma cônica, certo? Eles vão apresentar o quê? Um ápice, né, que é a região superior. Também eles vão apresentar uma base, né, que é a região inferior, que vai estar em contato o quê? Com o diafragma ali, certo? E eles vão apresentar duas faces. Uma face costal. Quando eu faço costal, não é para as costas, não. Costal está relacionado com as costelas. Então, ó, a face costal é toda aquela parte do pulmão que está voltado para as costelas, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, certo? Então, não é relacionado só às costas, não. Quando eu falo face costal, é costelas, certo? Então, toda a região do pulmão que está para as costelas, a gente chama de face costal. E tem a face mediastinal. Lembra que eu falei que era o mediastino, que era aquela região interna do centro do pulmão, que estava voltado para o coração? Então, a face mediastinal ela é voltada para o mediastino, ou seja, voltada para o coração, certo? Então, só repetindo, a gente vai ter um ápice, né, que é a parte superior, e a parte inferior, que a gente chama de base. E a gente vai ter duas faces, certo? A face costal, que é voltada para as costelas, e a face mediastinal, que é a face que está voltada para a região do mediastino. E a gente viu no slide anterior que o mediastino é essa parte central do pulmão, que é onde vai ficar alojado o quê? O coração, certo? Então, aquela região da base, né, que eu falei, da base do pulmão, ela também pode ser chamada de face diafragmática, certo? Aquela parte de baixo. Por quê? Porque é a região do pulmão que vai ficar próxima, né, em contato com o quê? Com o músculo diafragma, certo? O músculo diafragma é aquele músculo que ele vai separar o quê? A cavidade torácica da cavidade abdominal. E é esse músculo que, através das contrações e relaxamento dele, que vai fazer distender a caixa torácica e relaxar essa caixa torácica, que vai fazer o quê? A ventilação dos pulmões, certo? Ele vai fazer abrir o pulmão e contrair esse pulmão, fazendo o quê? Que o ar entre no pulmão e que o ar seja expelido desse pulmão. Beleza? Os pulmões, nós vimos que o pulmão nós temos um pulmão direito e um pulmão esquerdo. Mas esses pulmões eles são iguais? Não. Esses pulmões eles são diferentes, certo? Até em tamanho também. Por quê? O coração ele não fica no centro do peito, né? No meio dos dois pulmões, voltado para onde? Para a direita, certo? Então, ó, voltado para a esquerda, perdão. Então, ó, o maior lado que está o coração, né, onde o coração está em contato, a maior parte do coração está em contato com o pulmão, ele vai ser menor, certo? Do que o outro lado, do que o outro pulmão, que não vai estar em contato com tanta parte do coração assim, certo? Então, por um ser menor do que o outro, nós vamos dividir esses pulmões em partes diferentes. Por exemplo, o pulmão direito ele tem três lóbulos, certo? E a gente pode dividir ele em três partes, certo?
quais são esses lóbulos? Você tem um lóbulo superior, você pode olhar aqui no desenho. Quando você estiver olhando aqui no desenho, você vai ver, ó, essa parte de cima é o lóbulo superior do pulmão direito, certo? Você tem um lóbulo médio, que é essa parte do meio aí, ó, certo? No desenho. E você vai ter um lóbulo inferior, ou seja, o pulmão direito é um pouco maior, ele tem 3 lóbulos, certo? Lóbulo superior, lóbulo médio e lóbulo inferior, beleza? Já o pulmão esquerdo, ele vai ter 2 lóbulos, certo? Por conta daquilo que a gente falou, beleza? Ele vai ter só o lóbulo superior e o lóbulo inferior. Ele não vai ter aí o que? O lóbulo médio, certo? Esses lóbulos aí, eles são divididos por fissuras, certo? Essas fissuras, elas são de 2 tipos. Nós temos as fissuras horizontais e nós temos as fissuras oblíquas, beleza? Lembrando que não vamos ter esses 2 tipos de fissuras nos 2 pulmões, até porque, ó, o único que tem esses 2 tipos de fissuras é o pulmão direito, né? Que ele tem 3 lóbulos. Então, ó, você vai ter a fissura oblíqua dividindo aí, separando o lóbulo inferior do pulmão do lóbulo médio com o lóbulo superior, certo? E você vai ter a fissura horizontal aí que vai dividir o quê? O lóbulo superior do lóbulo médio, certo? Já no pulmão esquerdo a gente vai ter só 2 lóbulos, beleza? E esses 2 lóbulos eles são divididos pela fissura oblíqua, certo? Então aí, ó, o pulmão direito tem 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo médio e inferior. A fissura oblíqua vai separar, vai dividir o lóbulo inferior dos lóbulos superior e médio do pulmão direito, certo? E a fissura horizontal vai separar o quê? O lóbulo superior do lóbulo médio do pulmão direito. Já no pulmão esquerdo, a gente vai ter o quê? Um lóbulo superior e um lóbulo inferior que vai ser dividido pela fissura oblíqua, certo? Não é nada de complicado não, é bem simples até, beleza? Lembra que eu tinha falado da questão da divisão dos brônquios, que a gente tinha os brônquios lobares, certo? Justamente esses brônquios lobares são aqueles brônquios, né, que vão que ventilar os lóbulos dos pulmões, certo? Então, lá naquela árvore brônquica lá que a gente tem, cada região daquela, né, cada brônquios lobares ali, ela vai ventilar uma região diferente. Aqui, nesse desenho aqui, eu não vou entrar em detalhes também, né, logicamente, mas a gente consegue ver vários tipos de lóbulos diferentes aqui, dividido por cores. E a gente consegue ver o que, ó? O brônquio, né? Um brônquio primário, um brônquio secundário, certo? De um brônquio de segunda ordem e os brônquios de terceira ordem nas cores que são correspondentes aos lóbulos de cada pulmão. Ó, nesse lóbulo superior a gente consegue ver aí, ó, nesse primeiro brônquio de terceira ordem aí, a gente consegue ver, ó, um vermelhinho, um verde e um azul, certo? Então, cada região desse, cada brônquio de terceira ordem desse aí, vai se ramificar e vai ter o que nas suas pontas? Alvéolos. E cada alvéolo desse vai ficar numa dessas regiões aí. Então, ó, esses bronquíolos, né? Esses brônquios e esses alvéolos, eles não vão estar separados e distribuídos aleatoriamente, não. Eles têm uma ordem, certo? De divisão aí. Ainda falando do pulmão, o pulmão, ele é o quê? Um órgão, certo? Um órgão a gente sabe que ele é formado por tecidos, certo? E esses tecidos são formados por células, certo? Todas essas células são estruturas vivas, concordam? Então, ó, essas células elas precisam se alimentar e também precisam dar o quê? Excretar os nutrientes que não foram absorvidos para ser removido do corpo, né, daquele tecido, certo? E também, como um tecido, como um órgão, ele precisa ser controlado pelo quê? Pelo sistema nervoso, certo?
Então, os pulmões, eles precisam ter uma entrada e essa entrada vai penetrar o quê? Vai penetrar vasos sanguíneos, certo? Veias e artérias, né? E vasos capilares, que vão fazer o quê? Vai levar esse nutriente e vai retirar esse material do metabolismo. E também tem que ter a entrada de nervos que vão controlar esse órgão, certo? Para ele funcionar direito. Essa região por onde entram os vasos sanguíneos e os nervos, a gente chama de hilo do pulmão, certo? Esse hilo do pulmão, ele fica na região mediastinal do pulmão, que é aquela região interna do pulmão, certo? No centro, beleza? Cada pulmão vai ter um hilo, então você vai ter um hilo direito do pulmão direito e o hilo esquerdo do pulmão esquerdo, certo? Lembrando que esse hilo é a entrada, né, a fenda, por onde vão entrar o quê? Os vasos sanguíneos e os nervos, certo? Então, ó, esse conjunto de vasos sanguíneos e nervos a gente chama de raiz do pulmão, certo? Que é justamente o que? Esse conjunto de estrutura que vai entrar e sair do pulmão através do hilo, beleza? Então, ó, você tem a entrada de vasos sanguíneos, de nervos e de brônquios. Tudo isso junto a gente chama de raiz do pulmão, beleza? Então, ó, essa raiz do pulmão vai entrar no pulmão através do hilo do pulmão. E o hilo do pulmão é o quê? É uma abertura que fica na região mediastinal do pulmão, certo? Bem tranquilo, né? O pulmão, como qualquer órgão, né, do sistema, dos nossos sistemas aqui, ele é sensível, certo? Então, ó, ele precisa ter uma camada que vai proteger esse órgão. Essa camada que vai recobrir e proteger esse órgão a gente chama de pleura, certo? A pleura ela é um saco seroso, né? Completamente fechado que vai envolver todo o pulmão, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo, certo? Não sei se vocês lembram do que recobre o coração, né? Que é o pericárdio, certo? Que é uma estrutura análoga a essa. Inclusive, para que serve essa pleura, por exemplo? Os pulmões eles vão estar em contato direto aonde? Com as costelas. E no meio dos pulmões vai ter o que? O coração ali batendo, contraindo e relaxando. Fora o que o pulmão vai inflando e murchando, né? Para entrada e saída de ar. Então você tem, querendo ou não, um certo atrito ali entre essas duas estruturas. Então por isso que você precisa de uma estrutura que vá recobrir e que vá proteger essa, esse pulmão, certo? No caso do pulmão, é a pleura, certo? Só que, como qualquer outra estrutura, você não pode ser uma estrutura extremamente rígida, porque se for muito rígida, você vai terminar o que? Lesionando o próprio órgão que você deveria proteger. Então, essa pleura ela é dividida, certo? Em partes, certo? Uma parte mais rígida, né, para proteger a parte de fora, né, do órgão, e uma parte mais maleável que para não ter tanto contato, tanto abrasão com o próprio órgão lá de dentro, certo? Então essa pleura, ela vai se dividir em quê? Em pleura pulmonar ou visceral, que é a parte mais interna da pleura, certo? É a camada da pleura que vai estar diretamente ligada aos pulmões, certo? Então ela precisa ser de quê? De um tecido conjuntivo mais frouxo, por assim dizer, que não seja tão rígido para chegar ao ponto de danificar essa estrutura do tecido do pulmão, certo? A parte externa da pleura é uma parte mais dura, né? Que ela vai recobrir toda a parte externa do órgão, certo? Essa parte da pleura a gente chama de pleura parietal, certo? Que ela vai recobrir a parte externa do órgão, certo? Que ela vai estar o que? Recobrindo basicamente a parede interna do tórax, porque o pulmão ele vai ficar em toda a parte torácica, certo? Então toda aquela região torácica ali ela vai estar recoberta por essa membrana que a gente chama de pleura, certo? Que vai proteger o pulmão, certo? Que é a camada mais externa, você levando em consideração do pulmão para fora, certo? Então, ó, entre a pleura pulmonar e a pleura parietal, a gente vai ter uma cavidade, certo?
Essa cavidade, esse espaço que vai ter entre essas duas camadas de pleura, a gente chama de cavidade pleural, certo? Dentro dessa cavidade pleural, a gente vai encontrar um líquido. E esse líquido, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a lubrificar o atrito entre essas duas camadas e proteger o pulmão também, certo? Beleza? Então é isso, gente. Eu quero que vocês estudem direitinho, olhem direitinho essa aula, voltem, certo? Os slides e respondam o exercício direitinho que eu vou mandar para vocês logo em seguida, certo?